Quando Deus cria Adão, acreditamos que foi por causa do fracasso do Lúcifer. E Deus diz para Adão guardar a terra. Então, nós estamos a supor ou presumimos que a terra antes fazia parte de um dos domínios de Lúcifer. É por isso que lhe doeu vendo a terra a ser entregue a outro. E Deus, quando diz para Adão para guardar, já estava a indicar que existia alguém que intencionava roubar o que era dele ou assaltar a terra. Porque não faria sentido dizer guarde. Guardar de quê? A ideia de guardar nos faz pensar na existência de um perigo que deve ser evitado. Você está me entendendo? Então, acreditamos que a terra fazia parte. Há uma certa passagem na Bíblia que nos dá a entender que antes houve um dilúvio, não esse de Noé, porque o de Noé se conta, é possível cientificamente se contar e perceber-se mais ou menos há quanto tempo aconteceu. Mas a ciência nos diz que houve algum dilúvio, alguma coisa aconteceu no planeta bem antes do dilúvio de Noé. E o livro de Gênesis capítulo 1 nos dá indicações disso. É por isso que alguns tradutores estudiosos da língua hebraica dizem que no capítulo 1, versículo 1 a 3, a Bíblia diz mais ou menos assim: no princípio criou Deus o céu e a terra tornou-se sem forma. Porque também não faz sentido Deus ter criado a terra sem forma. Deus criou a terra bem e perfeita, só que por causa de algum incidente, de algum acontecimento, ela tornou-se sem forma. Você acredita mesmo que Deus criou a terra de qualquer maneira? Sem forma e vazia? E no meio de escuridão? Esse Deus que eu conheço? Desorganizado? Então, se ele fez assim, eu sou melhor do que ele. Porque eu estou a construir minha coisa com planta, com desenho, não está sem ordem. E mesmo antes de pessoa ficar lá, já pus lâmpada, pus luz. E Deus esqueceu colocar energia, esqueceu o Credleque. No princípio, quando ele criou a terra. Então não estava bom de cabeça ele. Não faz nenhum sentido. Então Deus criou a terra perfeita. Então, por causa de algum acontecimento que nós julgamos que foi por causa da queda de Satanás, e isso, irmãos, acaba tendo um enquadramento com a ciência. Por isso que os cientistas já acreditam que a Terra tem milhões de anos. Estamos juntos. A Terra, eu acredito que fazia parte de um dos domínios de Lúcifer antes da queda. Então, quando ele cai, é aí onde a terra tornou-se sem forma e vazia, e as trevas cobriram a terra. Vou dar mais outra pista para os irmãos. Quando Deus estava no processo, vou chamar de recriar, ou reorganizar, reformar a terra, ele disse: apareça a parte seca. Quer dizer que a parte seca sempre existia. Deus não disse estou a criar a parte seca, disse apareça a parte seca. Águas se afastem para que a parte seca apareça. Quer dizer que a parte seca já estava lá. Então essa parte foi coberta por causa, conforme a gente chegou à conclusão, por causa da queda. Então as águas cobriram a terra, cobriram
a parte seca. E aí o Espírito Santo entra em operação, começa a pairar sobre a face das águas. A ideia de pairar não era passear, era transmitir vida, transmitir uma certa energia, transmitir um certo calor, uma energia, um calor, até atingir o ponto de ebulição, como eu tenho dito. Então, quando a energia atingiu a temperatura adequada, Deus disse: luz, apareça.